Pai querido, abençoa a tua filha, para que na tua revelação nos oriente debaixo da tua palavra. Se nós oramos em nome de Jesus, está aqui a Linda. Shalom, povo lindo, povo amado do Senhor. Ué, não vai não? Não quer ir não? Oxe, então tá bom, tá tudo certo. Obrigada, mana. Amém, gente? Jesus é bom, hein? E hoje é noite de renovação de aliança. Olha que coisa linda, hein? Vamos renovar a nossa aliança, porque diz em memória de mim. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Marcos 4. É um texto que a gente conhece, né? Mas eu fui impactada ao ler e creio que essa palavra é para todos, né? Mas ela já começou a tratar com a minha vida primeiro. Assim está escrito a palavra do Senhor. A gente vai pulando uns versículos. Amém? Está escrito assim, Marcos 4, a partir do verso 1. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Versículo 2. Ele lhe ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Em algumas traduções diz, não havia umidade. Versículo 6. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, a 60 e até 100 por um. Versículo 9. E acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 13. Então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Versículo 18. Outras ainda, como uma semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Amém? Eu, quando comecei a ler esse texto, eu já comecei a pedir perdão ao Senhor. Porque muitas vezes a palavra que já veio no nosso coração, ela se perde. E ontem eu aprendi muito com o Senhor. E se perde no trato com as pessoas, né? Porque quando a gente lê essa pessoa aqui que sai para semear a palavra, alguém um dia semeou na vida dela.
e ela toma a decisão de cuidar de outras pessoas, fazer a mesma coisa com outras pessoas. Estamos no dia que a gente chama Dia dos Pais, né? Eu já falei para vocês que eu tenho o hábito de chamar Dia daquele que cuida, né? Que tem responsabilidade de. Porque ser pai, né? Agora até se pegar in vitro, né? Você pode acontecer, sim. Qualquer pessoa pode ser pai. Mas a paternidade é algo que é a atitude desse que é pai, né? São as manifestações, é o cuidado, é o zelo. Esse semeador aqui, ele simplesmente saiu semeando, mas você percebe que em cada uma das sementes há um tempo. Em uma, a planta caiu no caminho, deu-se um tempo para que as aves viessem e comessem. Depois tem aquela que cai no terreno pedregoso, deu-se um tempo para que ela crescesse um pouco, algumas crescem, e depois, quando o sol vem, é que secam as plantas. Então, há um tempo para isso. Por isso que Paulo, lá no Novo Testamento, acho que é Coríntios, ele fala assim, olha, eu, como Paulo, preguei, né? O outro semeei, o outro veio e regou, e o Senhor deu o crescimento. Porque nós, como cuidadores, né? Porque o Senhor nos chamou para isso, para levar a boa semente. Ninguém está mais no tempo de brincar. Hoje temos aqui o filho do irmão, ele está na idade de brincar. Então, a preocupação dessa criança é de brincar. Nós não estamos mais nessa idade, porque nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós fomos batizados em água, fomos batizados com o Espírito Santo. Então, a nossa caminhada com o Senhor não é mais de criança. Então, quando eu saio para semear, eu tenho que perceber que essa semente caiu naquela terra, e muitas vezes a gente julga aquela terra. Ah, não vou jogar nessa terra, não, perda de tempo. Olha, perdão, Senhor. Nos perdoe por julgar as terras. Quem somos nós para julgar? Pois a palavra diz, o semeador saiu a semear. Esse é o nosso trabalho. Nós fomos chamados para isso. Nós estávamos em trevas, nós estávamos amordaçados, nós estávamos cegos, nós estávamos surdos, nós andávamos tateando, e o Senhor trouxe a gente para a mesa, clareou tudo, tirou tudo que estava escuro, tudo que amarrava a gente. Ele começou a fazer uma limpeza, ainda está fazendo, é verdade. Mas Ele nos colocou numa condição, não de juiz nem de julgar ninguém. Pelo contrário, saia a semear. E a gente acaba se tornando pais dessas pessoas. Então, aquele lugar que nós jogamos, a gente vai sondar o terreno para saber, olha, será que esse terreno daqui vai cair e logo vai vir alguma coisa e roubar? Esse é o nosso cuidado, não o julgamento do terreno. Ali, como a minha mãe dizia, eu também já disse muito isso, posso falar? Desse mato não sai coelho, não sai cachorro, qualquer coisa assim, entendeu? Nós não fomos chamados para isso, mas fomos chamados para levar a boa semente. Muitas vezes nós retemos a semente porque achamos que aquele lugar ali não vale a pena. Não vale. Poxa, de novo, já falei tanto, entendeu? Há poder no nome de Jesus. Todo espírito de violência seja repreendido agora pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, todo espírito de violência, tudo aquilo, toda inquietação do inferno, está escrito na palavra do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos nesta hora como igreja, em nome, que haja paz nesses corações que estão inquietos pelo poder que é no nome de Jesus. Haja paz nesses corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes nós seguramos a semente, porque achamos assim, não, ali
aquela pessoa só veio atarefada. Então, a gente começa a fazer julgamento e retemos o amor. E esquecemos que a semente que caiu em nós, ela foi sufocada pelo nosso julgamento. Aqui a Bíblia fala que foi sufocada pelos espinhos, as coisas, os prazeres, né, as dificuldades da vida. Mas, muitas vezes, a semente em nós, ela é sufocada pelo nosso julgamento. Não vale a pena, entendeu? E qual é a semente que, às vezes, a gente está com ela na mão? O amor, né? A gente ontem aprendeu muito sobre isso, né? O amor, você pode estender a mão e você não estende. Quando eu falo vocês, eu estou incluída nessa, tá, irmãos? Já fui tratada nesse particular. A Bíblia diz que o Senhor é o agricultor. Entende? Então, quem faz, sabe, a poda, quem faz isso, aquilo, que tira o que não está bom, não sou eu nem você. É o amado, é o agricultor. Então, o Senhor nos chamou para cuidar, sim, de pessoas. E não tem tempo, não. Você me perdoa, filho, que você é pequeno, mas eu vou te dizer, você já tem grande responsabilidade no reino de Deus. Quando a gente, lá na sua escola, você vê um coleguinha xingando o outro coleguinha e falando, vamos lá para xingar também, para bater, você tem a decisão, você pode decidir de ir ou não ir, não é verdade? Então, pronto. Então, você já sabe o que é o certo e errado. Então, a responsabilidade também já é sua. Porque os olhos do Senhor, assim está escrito na palavra, os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem e os livra. Então, se eu temo o Senhor, eu não vou estar julgando o meu irmão, aquela pessoa que vai... Eu simplesmente vou pegar a boa semente que foi me entregue e vou semear em nome de Jesus. Amém? Quando nós lemos aqui, nós vimos que esse semeador, ele tem um tempo de assistir o resultado da sua colheita. Então, nós temos que fazer esse papel, né, do semeador e daquele que rega, entende? Nós temos que ficar nesse lugar de cuidar. É dia de a gente lembrar disso. Nós não fomos chamados para falar, eu já fiz isso, né? Nós já fizemos muito isso. Vai sair na rua, parece até aquele pessoal que entrega folheto de supermercado, né? Sai assim, enfia tudo dentro da caixa de correio das pessoas. Mas não é, isso aí não é lançar semente. Tá bom, eu lancei, mas eu não espero. Aqui não, o semeador, ele vê o resultado. Então, nós, como semeadores, nós precisamos estar com nossos olhos abertos para ver o resultado da nossa... Até para que possamos ver, bom, peraí, essa semente aqui, o diabo pegou, né? Porque tem uma das sementes, né? Parte... quando ela não tem à beira do caminho, algumas sementes caem à beira do caminho, onde a palavra é semeada, e logo que a ouve, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Acho que em Lucas ele fala assim, para que elas não sejam salvas. Então eu preciso, Senhor, nesta noite, nos dá sabedoria e entendimento para verificar na semente, no terreno que nós entregamos a semente, o coração que foi lançado a semente, como está esse coração, não para julgamento, mas para que eu aprimore, fique mais atenta no cuidado com essa pessoa que recebeu a palavra. E isso é para todos nós. Não tem, não, todos nós estamos nessa condição de ter cuidado. É o dia dos pais, é o dia daquele que cuida. E nós fomos chamados para isso. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos aprender a ser esses pais, né? Louvei o Senhor quando você orou a respeito deles, né? A semear, a regar, a cuidar, entende? Sem julgamento, sem ficar de muita conversa. E pode deixar que o amigo Espírito Santo vai começar a tratar com aquela pessoa. Mas o nosso trabalho é esse. Temos uma moça que ela veio para cá, aí a gente já percebeu que ela não tem outro... Mas, Senhor, enquanto ela aceitar a nossa ligação,
sabe? A nossa conversa, Senhor, que essa semente, sabe, não seja roubada do coraçãozinho dessa moça. Aquela moça que chegou aqui, Chiquinha, né? Chiquinha. Senhor, é mesmo o que ela ouviu, que ela não seja roubada, que ela encontre alguém que vá regar, né? Já que ela não voltou, a gente não conseguiu contar, que ela encontre. Esse é o nosso papel de cuidador, de amoroso, amém? Haverão pessoas que vão ouvir, aceitar e dar uma colheita, né? Lá no versículo 20, como a gente leu, não é isso? Mas essas sairão, né? E vão semear para outras pessoas. Ok, tudo bem, você vai ter um par para te ajudar, mas vai ter outras que a gente vai levar mais tempo. E essa noite é a noite da gente se levantar, né? Não só fisicamente, mas espiritualmente falando, e falar: Senhor, eu preciso aprender a cuidar, sem julgar. É noite, nós vamos renovar a nossa aliança com a ceia, mas eu preciso aprender a não julgar o terreno que eu entrego a semente. Ali não vai, dali não sai nada. Não. Já falei tanto tempo, eu já vi tanta gente falar, e você vê, está 10 anos na igreja e não muda. Deus não nos chamou para isso. Chamou para cuidar e amar. Cuidar e amar, em nome de Jesus. Todas as pessoas são importantes. Se todas as pessoas são importantes, por que a gente escolhe? O semeador, ele saiu para semear. Por que a gente escolhe? Com esse eu vou falar, com aquele eu não vou falar, com esse eu vou cuidar. Por que a gente faz isso? Então, como hoje nós vamos cear, eu queria te convidar a lembrar dessa parábola, nessa linha que o Senhor falou conosco hoje, para a gente se arrepender diante do Senhor. Por todas as vezes que nós julgamos o terreno antes de nós entregarmos a semente, que nós não fomos chamados para isso. Em nome de Jesus, eu queria te convocar para a gente orar nesse momento, amém? Senhor, eu quero, junto com os meus irmãos, me colocar nessa situação de me arrepender, Senhor. Porque muitas vezes eu julguei o terreno, aquela pessoa, achando que não valeria a pena. A pessoa já conhece, essa pessoa já conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, então eu não vou mais entregar. E eu retenho a semente, Senhor. E talvez a semente que esteja na minha mão, Senhor Deus, vai fazer toda a diferença no coração dela. Mas eu deixo que Satanás roube essa semente de mim, Senhor. E agora não é mais só aquela pessoa, eu também fui lesado, Senhor. Mas nessa noite nós te pedimos perdão, Senhor. Nos perdoe pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, todas as vezes que nós retivemos essa semente, Senhor Deus, que eu achava que naquele momento ainda não era a hora, porque eu estava com vergonha, eu estava trabalhando, eu estava fazendo... Senhor, eu achava que não era o momento, quando a Tua palavra diz para que a gente pregue a tempo e fora de tempo, Senhor. Então, eu te peço perdão por isso, porque nós queremos, Senhor Deus, como diz a Tua palavra, confessar os nossos pecados, porque Tu és fiel para nos perdoar de todos os pecados. E nos comprometer que, a partir de hoje, tomaremos uma outra postura em relação às sementes que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Mediante a isso, sabedores que a ceia do Senhor, ela não é da Igreja Mais Vida, eu já queria que você já começasse também a se examinar, porque a Bíblia diz isso, olha, examine-se, pois não é o pastor que tem que examinar você, não é o pastor que tem que dizer se você vai tomar ceia ou se você não vai tomar. A Bíblia diz para a gente se examinar.
Ou seja, o que eu fiz errado, eu fiz um monte de coisa, a minha vida está... Não é nem porque eu fiz uma coisa errada, porque quando a gente faz alguma coisa errada, a gente pede perdão. Amém? Mas a minha vida é uma vida... Mas a pergunta do Senhor nessa noite é: o que você vai fazer a partir de hoje, já que você foi esclarecido em nome de Jesus. Amém? Então, enquanto você vão conversando com o Senhor, nós já vamos chamar o nosso apóstolo em nome de Jesus.